Fala galera, tudo bem com vocês? Ramon Moraes aqui para mais um vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as melhores oportunidades desta terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar aquele seu like para fortalecer nosso trabalho. Se inscrever no canal para assim que sair vídeo novo, você receber em primeira mão quais são as melhores oportunidades do dia. Se você tem um amigo que gosta de futebol, gosta de fazer aquela fezinha, indique nosso canal para ele, fortalecendo nosso trabalho e fazendo com que a gente continue trazendo vídeo novo para você todos os dias. E agora eu vou mostrar para vocês quais foram os jogos que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje. Vamos começar aqui pelo Campeonato Série B, pelo jogo entre o Chapecoense e Sport. Observando a tabela de classificação, o Sport, oitavo colocado com 24 pontos. Chapecoense aqui na beira do rebaixamento aqui, ó, com 18 pontos. A sequência de jogos das equipes, o Sport vem de 3 jogos sem derrota. A Chapecoense sofreu gol nos seus últimos 6 jogos. Dos últimos 9 jogos da Chapecoense, 7 teve menos de 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos do Sport, 6 teve menos de 2,5 gols. Já relacionado ao mercado de cartões, dos últimos 10 jogos da Chapecoense, 8 teve mais de 4,5 cartões. E dos últimos 5 jogos do Sport, todas as 5 teve mais de 4,5 cartões. Observando o retrospecto dos jogos entre as equipes, podemos ver aqui que o Sport tem 6 jogos que ele não perde para a Chapecoense. A Chapecoense sofreu gol nos últimos 5 jogos que teve entre eles. Dos últimos 6 jogos, 5 teve menos de 2,5 gols também. Já o mercado de cartões, dos últimos 5 jogos que teve, 4 teve mais de 4,5 cartões. Baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é Sport ou empate, menos de 4 gols na partida, para o Sport ter pelo menos 3 escanteios na partida e para a Chapecoense pegar pelo menos um cartão na partida. E o outro jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre o Operário e o Novo Horizontino. Como podemos observar a tabela de classificação, digamos que vai ser um jogo de 6 pontos, porque apenas um ponto separa os dois. E quem ganhar vai ficar no G4 do campeonato. Observando a sequência de jogos das equipes, o Novo Horizontino vem de 6 jogos sem derrota. Nos últimos 8 jogos do Operário, 7 foram menos de 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos do Novo Horizontino, 6 foi menos de 2,5 gols. Agora observando o mercado de cartões. Dos últimos 8 jogos do Operário, 6 foi mais de 4,5 cartões. E dos últimos 7 jogos do Novo Horizontino, 6 foi mais de 4,5 cartões. Já pelo mercado de escanteios, os últimos 6 jogos do Operário, 5 teve menos de 10,5 escanteios. E dos últimos 9 jogos do Novo Horizontino, 7 teve menos de 10,5 escanteios. Observando o retrospecto das equipes, podemos observar que o Novo Horizontino nunca perdeu para o Operário. Tivemos 2 jogos entre eles e as 2 foram vitórias do Novo Horizontino. Baseado nesses dados que nós acabamos de ver, o meu palpite para o jogo é Novo Horizontino ou empate e menos de 4 gols na partida. E o próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre Mirassol e o Avaí. Mirassol, quinto colocado do campeonato, o Avaí, o nono colocado. Vamos observar agora a sequência de jogos das equipes. Podemos ver que o Avaí vem de 3 derrotas consecutivas. Há 6 jogos que ele não vence nenhum jogo. E ele sofreu gol nos seus últimos 5 jogos. Observando o mercado de gols, dos últimos 7 jogos do Mirassol, 5 foram menos de 2,5 gols. E dos últimos 6 jogos do Avaí, 5 foram menos de 2,5 gols. Agora no mercado de cartões, os últimos 7 jogos do Mirassol, 5 teve mais de 4,5 cartões. E dos últimos 10 jogos do Avaí, 9 foi mais de 10,5 cartões. Observando o retrospecto entre as equipes, tivemos apenas 2 jogos com uma vitória do Avaí e um empate de 2-2, né? Baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é pelo menos um gol do Mirassol na partida e pelo menos 3 escanteios do Avaí na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre o Ituano e o América Mineiro. O América Mineiro, terceiro colocado do campeonato. Já o Ituano aqui, o vice-lanterna, com apenas 11 pontos. Observando a sequência de jogos das equipes, vimos aqui que o América Mineiro vem de 3 jogos sem derrota. O Ituano vem sofrendo gol nos seus últimos 9 jogos. Dos últimos 6 jogos do América Mineiro, 5 teve menos de 2,5 gols. Dos últimos 8 jogos do Ituano, 6 vezes ambas as equipes marcaram. Dos últimos 7 jogos do Ituano, 5 oportunidades teve mais de 4,5 cartões. E dos últimos 6 jogos do Ituano, em 6 teve mais de 10,5 escanteios. Como podemos ver aqui que nunca teve um jogo entre eles ainda, né? E baseado nesses dados que nós acabamos de analisar,
o meu palpite para o jogo é menos de 4 gols para o América Mineiro na partida e o Ituano tem o maior número de cartões na partida. E o último jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre a Ponte Preta e o Vila Nova. Vila Nova, vice-líder do campeonato, vai enfrentar a Ponte Preta aqui, 14º colocado. Observando a sequência de jogos das equipes, vimos que o Vila Nova vem de 6 jogos sem derrota. Ele sofreu gol nos seus últimos 4 jogos. Dos últimos 8 jogos da Ponte Preta, 6 teve menos de 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos do Vila Nova, em 5 oportunidades teve menos de 2,5 gols também. Agora observando o mercado de cartões. Dos últimos 8 jogos da Ponte Preta, em 6 teve mais de 4,5 cartões. Agora nós vamos observar o mercado de escanteios. Dos últimos 8 jogos do Vila Nova, 7 teve mais de 10,5 escanteios. E dos últimos 7 jogos da Ponte Preta, 5 teve menos de 10,5 escanteios. Já observando o retrospecto das equipes, vimos aqui que a Ponte Preta tem 7 jogos que não perde para o Vila Nova. O Vila Nova sofreu gol nos seus últimos 5 jogos entre eles. Dos últimos 10 jogos, em 10 oportunidades teve menos de 2,5 gols. Já observando o mercado de cartões, dos últimos 6 jogos, 5 teve mais de 4,5 cartões. E indo para o mercado de escanteios, dos últimos 8 jogos, 6 teve menos de 10,5 escanteios. Com baseado nesses dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é Ponte Preta ou empate, menos de 4 gols na partida e ambas as equipes tomarem cartão. E o vídeo de hoje foi esse. Agora eu vou deixar aqui um bingo com uma super odd aqui baseado nas análises que nós acabamos de fazer e vamos torcer junto. Te espero no próximo vídeo.